movimento espírita no Brasil. A gente fala lá da Paraíba, né? Que quem vem lá de São Paulo, a Paraíba é lá longe, né? Assim, né? E ele também faz parte hoje do grupo do SEJA, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e a gente quase que fala que ele faz parte do QSSF também, né? Aqui com a gente, tá? Bem-vindo. Obrigado, viu? Eu vou tirar esse negocinho aqui, tá ok? Para poder ficar mais... Bom dia. Bom dia. Bom, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente estava sexta-feira aqui juntos e agora a gente vai tirar essa água. Como eu não fiz pré-escola, eu desenvolvi uma inabilidade de localização espacial que até hoje complica a minha vida. Bom, é uma alegria. Eu acho que a gente vai falar hoje, durante todo o dia, né? Suzana, Luiz, Humberto, eu, o Andrei, sobre esse livro que certamente não é o mais lido da codificação, porque basicamente a maior parte das pessoas se concentram no Evangelho segundo o Espiritismo, nem muito para estudar, às vezes só para fazer Evangelho no lar ou prece. Embora seja realmente um livro de estudos, em que se faz uma análise extremamente profunda e desprovida de mitos, de passagens as mais significativas da moral cristã. Outros se concentram no Livro dos Espíritos, porque ele parece para alguns um certo oráculo de respostas. E as pessoas que têm mediunidade também fazem estudos sobre o Livro dos Médiuns, por uma questão de necessidade. Mas o livro Obras Póstumas e Céu e Inferno não é aquele livro que as pessoas costumam ler ou estudar. Até porque muitos desses livros eles incluem aí um conjunto de necessidade de entendimento de pesquisas científicas, porque Kardec, como homem de ciência, buscou embasar o conhecimento através das ciências que se haviam apresentado até aquela época na humanidade e usou para consolidar os seus argumentos todo o arcabouço que havia na época na antropologia, na sociologia, na física, na biologia, enfim, para que a gente tivesse ali uma revelação diferente do passado, desprovida dos mitos comuns que a gente tinha tido no cristianismo até então. Então, a primeira informação clara que fica para nós é que o fôlego da obra Céu e Inferno, que tem como objetivo tratar sobre como se processa a justiça divina ontem, hoje e amanhã, também tem um grande papel de desconstruir os muitos mitos que assustaram e que levaram pessoas a buscar a Deus não por amor, mas por temor. Nós sabemos que ainda hoje parte do discurso cristão se estabelece muito mais na divulgação do antideus chamado demônio do que no Deus de amor. As pessoas se concentram muito mais em divulgar o mal do que em divulgar o bem, em assustar do que em consolar. Mas o que a gente tem como objetivo hoje, durante essa manhã, tentando trazer um pouco da profundidade desse texto, que Kardec inicialmente lança parte dele em 2 capítulos separados da Revista Espírita, porque Kardec ele transformou a Revista Espírita num laboratório. Ele lançava certos capítulos de obras que ele queria colocar depois, e ele deixava as pessoas analisarem, ele deixava as pessoas emitirem opiniões, críticas, ele se mantinha neutro, já que a revista controlava, ele fazia parte do conselho editorial, então ele não fazia um comentário sobre uma obra que ele ia lançar, ele tinha uma prudência muito profunda, característica mesmo de um homem de conhecimento de ciência, e após ele anunciou que lançaria sim uma obra que seria maior do que aqueles 2 textos, que viria a ser o Céu e Inferno. E esse mito de céu e inferno ele foi construído baseado em aspectos culturais que eu preciso falar para que a gente possa entender. É muito claro para nós, quando nós vamos estudar o cristianismo, e a própria história de Paulo revela isso para a gente, que o mundo romano ele criou uma estratégia de domínio diferente dos povos anteriores. Geralmente os povos anteriores chegavam, invadiam outra nação, destruíam aquela nação, matavam a maior parte da elite daquele povo e depois escravizavam o resto. E com isso criava uma série de antagonismo muito forte, porque as pessoas elas têm intimamente um desejo de liberdade.
Então, toda vez que você destrói toda aquela elite, destrói toda aquela cultura daquele povo, as divindades, você gera uma revolta muito profunda. Que a gente observa, por exemplo, quando há invasão de algum país ocidental a um país muçulmano, a revolta que se gera quando se tem uma sensação de que está mexendo com o conceito cultural de islamismo deles, o que fomenta mais ódio, e mais ódio, e mais ódio. A gente tem visto isso na história recente. Qual foi a estratégia, então, de Roma, levando em consideração o que havia acontecido do ponto de vista bélico até então? É que a estratégia mais inteligente e interessante era fazer o seguinte: você invade uma nação, você expolia essa nação, tira tudo que ela tem, mas mantém a elite lá. Inclusive, a elite que a gente chamaria o clero, né, daquele país, no caso dos judeus, os fariseus, que controlavam o templo e todo o culto no templo. Esse controle do templo também era feito porque até a vestimenta sagrada, que aquele que dirigia a Páscoa, por exemplo, ficava sob o domínio de Roma e só era entregue durante a Páscoa para os sacrifícios, para os holocaustos que eram feitos. Depois era sequestrada novamente essa vestimenta, que era uma vestimenta sagrada, que era uma forma de controlar a fé, mas não de destruir. Ao mesmo tempo, você mantinha um rei que não mandava, como era o caso de Herodes. Ele apenas representava um poder que ele não tinha, e aquela elite financeira e aquela elite religiosa continuava com um certo status. Quando você faz isso, o que é que você consegue? Você faz com que aquela elite não organize o povo contra o invasor. Porque se a elite continua com os privilégios, ela continua com a zona de conforto dela, então ela não tem por que ir de encontro ao invasor, porque o invasor está lá, mas manteve os privilégios. E assim Roma fez com todos os povos que invadiu, inclusive com o povo judeu. É por isso que você observa na biografia de Saulo, por exemplo, que ele está tentando perseguir os cristãos, mas em nenhum momento ele se reúne para tentar tirar Roma de lá. Porque ele fazia parte de uma elite que estava com seus privilégios mantidos. Então, de certa forma, Roma criou um modelo de chegar junto a uma nova cultura, mesclar aquela cultura com o que eu estou oferecendo e tirar o que me é interessante. Quando a igreja quando o cristianismo cresce a um ponto de que ela é absorvida como Estado por Roma, a partir de um dos imperadores que entende que chega um ponto que não há mais como lutar contra aquele povo, e que a melhor forma, então, seria aderir, mais uma adesão, aspas, àquele povo, e começa, a partir dali, uma mescla de cristianismo com as profundas deidades que já tomava conta do mundo romano. Então, a primeira ideia que se é preconizada é que há uma dificuldade de pregar a mensagem de Jesus para o mundo romano, porque o mundo romano só aceitava deidades, e Jesus não se apresentava como Deus, mas como Filho de Deus. Para um imperador que era visto como a própria divindade, era difícil encaixar Jesus naquele mundo romano para todos, porque chegou um ponto que metade do império era cristão, metade do império era pagão. Ele percebeu o seguinte: se eu for matar todos os cristãos, eu vou matar metade do império, enfraquece, os bárbaros invadem Roma. Se eu me converter e for matar o resto que ficar pagão, eu também enfraqueço, os bárbaros invadem Roma. Então nós temos que fazer um acordo, nós temos que criar uma mescla de religiosidade. E a partir daquele momento, começa-se a construção da ideia de que Jesus é Deus. Embora em muitas passagens do Evangelho ele não se diga assim: ó, doce Rabi, tu que és bom, bom não sou eu, bom é o meu Pai que está no céu. Ô, Jesus, faz com que meu filho sente à tua direita, mulher, não sabes o que me pedes, não compete a mim, mas somente a meu Pai que está no céu. Tem um conjunto, eu poderia elencar aqui várias passagens que Jesus claramente se diferencia de Deus. Mas naquele mundo romano, para que todo o resto do mundo romano, que era pagão e só acreditava em divindades, aceitasse Jesus, ele teria que se tornar uma divindade. Por isso, então, que o nascimento de Jesus, que os historiadores datam muito mais como sendo em março, passa a ser 25 de dezembro, que é o dia do Deus Sol. Por isso que em inglês, domingo se chama Sunday. Da herança dessa perspectiva histórica. No caso, o Deus Sol nascia em dezembro. O Deus Sol teria características que foram sendo mescladas com o cristianismo. A partir dali, daquele momento, quando Constantino se converte ao cristianismo e instala o cristianismo romano, e a partir daquele momento havia mais de 66 versões do cristianismo que percorriam toda aquela região, e quando ele tentou perceber se era possível conciliar, ele viu que seria impossível, ele tomou uma decisão.
A partir de agora só tem um cristianismo, que é o romano, e todos os outros 65 serão perseguidos. Naquele momento, o cristianismo deixa de ser uma religião de perseguidos para ser um grupo de perseguidores. E a perseguição começa intragrupo, entre os cristãos que tinham uma versão diferente do dominante cristianismo romano. E aí muitos livros vão se perdendo, como a gente percebe nos evangelhos, que há citações a outros evangelhos que não estão presentes, e há citações de cartas que Paulo cita que não estão presentes nas cartas de Paulo, que até hoje gera todos esses estudos teológicos que tem como objetivo tentar desobstruir toda essa desconstrução que foi feita em torno do cristianismo. A partir daquele momento, Roma então percebe o cristianismo com um poder muito profundo ideológico. E quem assistiu aqui, eu acho que é o livro de Eli, é um filme que não sei como é que é em inglês que se chama esse filme, The Book of Eli, que exatamente ficam tentando encontrar o livro e está na memória de várias pessoas que vão chegando lá e passando os capítulos, e aquele homem que é um criminoso fica dizendo, eu já vi o poder desse livro, eu sei o que ele pode fazer, mas o poder que ele vê era o poder de controle, não era um poder de libertação. Porque quando Constantino entende o texto e entende o cristianismo como não apenas como algo que liberta, mas aí a distorção para controlar, ele começa então a levar primeiro o cristianismo antes de levar o exército romano. Mas quando ele leva o cristianismo, ele o faz na versão romana de invasão militar. Quando ele chega, por exemplo, para os druidas para levar o cristianismo, ele mescla o cristianismo com as religiões druidas. E a cruz passa a ter, por exemplo, um aspecto tosco como as árvores druidas, e a árvore de Natal é uma manutenção do culto à natureza dos druidas. Os celtas, e assim a cada povo que o cristianismo é levado, para que esse cristianismo seja aceito, também é mesclado a visão que esse povo tem de céu e de inferno. Então, ao longo de toda a Idade Média, pós-Império Romano, ao longo de toda a Idade Média, toda vez há uma mescla entre concepções de certos grupos étnicos religiosos a respeito do mito de céu e inferno e aquele originalmente apresentado pelo cristianismo. No final, você tem uma coxa de retalhos, um inferno cada vez mais perverso, cada vez mais difícil de suportar, cada vez mais parecido com uma câmara de tortura, muito mais próximo de um campo de concentração nazista. Até que Dante, na Divina Comédia, faz uma descrição magistral, em 3 capítulos, céu, purgatório e inferno, sobre a concepção que nós tínhamos desses ambientes. A descrição detalhada desses ambientes. Inclusive, na abertura do inferno, no pórtico de entrada, no umbral de entrada do inferno, há uma frase que Homero apresenta para Dante, que diz assim: aqui entra quem deixa de lado a esperança. Então você tem uma ideia de que o inferno é o lugar da total desesperança e o lugar onde não há mais chance. Se você foi para lá, bem, não há mais nada a ser feito. Ou você arde nas chamas eternas do inferno cristão, ou no mármore, né, do mundo islâmico, mas cada um vai descrevendo um lugar de dor. Porque, obviamente, o endurecimento do coração das pessoas exigia uma apreensão de Deus, não pelo amor, mas pelo temor. Muitos ainda hoje buscam Deus não porque entendem a proposta libertadora do Evangelho, mas por temor de uma condenação eterna. Seria mais ou menos como se eu passasse na sua casa e tentasse vender um sistema de segurança eletrônica para sua casa. Eu sei que vocês não têm essa necessidade como a gente tem no Brasil, mas enfim, eu tenho que usar esse exemplo, que é o que me veio agora. E aí eu chego na sua casa, vendo o sistema de alarme, e vocês, não, mas eu não preciso. Aqui, Rossandro, não tem muito assalto aqui em Fort Lauderdale, em Miami, não tem, em Deerfield, não tem. Aí, quando é 3 dias depois, eu mando uns amigos meus, assim, bem barra pesada, fazer uns assaltos na redondeza. Aí, mais ou menos 15 dias depois, eu passo, eu vim aqui realmente saber se você... eu quero, o negócio aqui agora ficou complicado. Então, o que é que eu fiz? Eu criei o medo para vender a paz. Então, na verdade, o demônio e o inferno virou uma estratégia de evangelismo. Era muito mais fácil assustar e depois pregar a paz
do que oferecer simplesmente a paz para espíritos ainda muito beligerantes, ainda muito devotados ao conflito, à guerra. E assim foi feito durante toda a história que a gente sabe recente. Até que essa ideia começa a provocar uma estranheza nas mentes mais lúcidas. Nós sabemos que durante a Idade Média, não é que nada aconteceu, essa ideia de que, por exemplo, a Idade Média foram 1000 anos de inutilidade e de nenhum avanço, é uma ideia hoje, do ponto de vista histórico-antropológico, completamente descabida. Foi uma ideia preconizada por alguns historiadores da época. Na verdade, havia muita coisa acontecendo em vários lugares, e não falo, por exemplo, o que estava acontecendo na Ásia, por exemplo. Na própria Europa havia acontecimentos, descobertas, ciência sendo feita. Mas claro que houve, sem sombra de dúvidas, no que pese avanços pontuais em alguns países ou cidades e estados, como havia, por exemplo, na época da Itália. De um modo geral, a Idade Média, com a perseguição do conhecimento humano, com a perseguição do saber, porque entendia que o saber desconstruía os mitos. E aí a gente lembra muito bem daquela clássica cena do Nome da Rosa, o filme Nome da Rosa, de Umberto Eco, livro do cientista italiano Umberto Eco, em que o indivíduo diz assim: por que você não quer que a gente leia livros que fazem comédia ou que fazem sátira ao Satanás e ao inferno? E aí ele diz: porque se as pessoas rirem do Satanás, elas vão perder o medo do Satanás. E se elas perderem o medo do Satanás, elas não vão mais precisar de Deus e não vão mais precisar da igreja. E aí você entende, neste evento, desta obra magistral de Umberto Eco, a ideia central de que a Idade Média alimentou o medo para poder vender Deus e, no final, o grande objetivo, que era a igreja, como aquela que intermediaria a relação do homem com Deus. Quando começamos o século XIX, já fartos de uma profunda perseguição do saber, do conhecimento e de tudo que havia provocado um susto e um atraso muito profundo na raça humana, tanto que pesquisas mostram que, se nós tivéssemos saído do mundo grego em sequência, em pesquisas e conhecimentos, sem a interrupção significativa da Idade Média, nós teríamos acumulado conhecimento científico para chegarmos à Lua no ano de 1700. O que significaria dizer que nós estaríamos com mais de quantos? 200 e tantos, 300 anos, 315 anos de exploração espacial. Imagine que tipo de celular a gente usaria hoje. Nem usaria celular, seria algo que nem dá para descrever, porque nós estaríamos 300 anos de pesquisa à frente. Significa dizer que para a gente chegar à Lua no ano de 1700, Thomas Edison teria descoberto, ou algum representante dele antes, teria descoberto a energia, teria conseguido fazer a lâmpada acontecer uns 50 anos antes disso. Então a gente vê o atraso que aconteceu. Obviamente que a gente sabe que a espiritualidade trabalha com compassos. Quando há um profundo descompasso entre o conhecimento e a moralidade, é preciso uma certa interrupção temporária para que haja uma aproximação. Porque quando nós temos muito conhecimento sem moralidade, nós fazemos uma fissão nuclear, e ao invés de bombardearmos câncer, a primeira coisa que a gente faz é bombardear Hiroshima e Nagasaki. A gente usa de forma equivocada, depois a gente corrige. Então, conhecimento profundo sem moralidade geraria um profundo desequilíbrio. Isso é pura especulação minha. Deixo bem claro aqui. Então, provavelmente, esse descompasso foi necessário para que fosse, ao longo dessa etapa de deserto coletivo, que foi a Idade Média, uma construção de uma moralidade, ainda que ainda não tão transcendente como a gente necessitaria, ainda que se utilizando do medo, como ainda era necessário na época, mas que foi sendo construída. Mas acontece que isso tem um prazo para acontecer. Quando nós começamos aí o evento do iluminismo, que as mentes mais lúcidas rejeitam o medo, rejeitam a perseguição, ousa contrapor-se à igreja, ousa dizer que a Terra não é o centro do universo, e todos aqueles luminares começam a chegar, espíritos que vêm para contribuição da preparação de um novo tempo, e começam a implodir o modelo medieval, as navegações, as descobertas, a reforma, a contra-reforma, e todo aquele movimento de desconstrução de um mundo mitológico medieval, vem o advento do chamado positivismo. E esse positivismo começa a questionar os mitos. As ideias, por exemplo, eram tão toscas que havia a ideia, por exemplo, que a Terra era quadrada e de que na ponta, para assustar os navegadores, de cada vértice desse quadrado havia uma tartaruga gigante, que provocava um grande medo. E é porque as pessoas não conheciam nem as tartarugas ninjas, senão seria muito pior.
Então o medo era muito profundo de navegação, porque você tinha medo de cair, igual aqui, com medo de crocodilo nas vizinhanças, né? Então, esse medo todo deixou de existir porque mentes lúcidas e corajosas, porque não adianta somente lucidez, tem que ter combatividade, que é o que falta em muitos espíritas, que foi o que eu falei sexta e vou falar no final da tarde de hoje. Para que as coisas aconteçam, não basta ter boas intenções, tem que ter coragem, tem que ter disposição para mudar. Essas mentes ousaram pagar o preço da fogueira para trazer, através do próprio martírio, como tocha humana, a luz da consciência de um novo mundo. E preparar a Terra para a terceira revelação. Olha que sacrifício foi feito para que Kardec estivesse lá, fizesse uma doutrina, para que a gente fique solene curtindo como cultura. Mas eu não vou pegar pesado agora de manhã, não. Vamos voltar ao tema. Né? Vamos voltar ao tema, para não... senão o pessoal não fica, Suzana, para o almoço. Né? Nesse momento, esses espíritos começam a criar um modelo que a gente chama de paradigma, que é uma forma sobre a qual, sob controle metodológico, eu tenho como analisar o conhecimento, evitando que as nossas tendências de mito se repitam. Basicamente, 3 mentes contribuíram de forma mais sistemática para esse paradigma. René Descartes, o matemático francês, criou o eixo cartesiano, que todo dia a gente vê quando a bolsa cai, quando a bolsa sobe, quando o clima sobe, quando o clima desce, ou quando vai fazer um eletrocardiograma, qualquer coisa que o seja, tudo está no eixo cartesiano. O físico, Isaac Newton, com as descrições das leis clássicas da física, e o filósofo inglês Francis Bacon. Esses 3 homens criaram o modelo do que a gente chama de paradigma científico, que foi a base que Kardec utilizou para desconstruir os mitos todos, porque ele sabia que era algo realmente que mexeria com um certo inconsciente coletivo impregnado de milênios da ideia de uma condenação eterna, da ideia de uma antidivindade chamada demônio. Então, não era apenas um discurso teológico novo que poderia ter impacto e força para desconstruir aquele mito que assustava e que levava os homens arrojados pelo medo e não pelo amor aos braços de Deus. Tanto que uma poesia clássica que meu avô recitava para mim, de Khalil Gibran, sobre a fé, dizia: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus, quem não tem fé nem salta nem abraça, fica no escuro. Com a doutrina espírita, o que acontece é que Kardec lança um holofote sobre esse salto. E a racionalidade, que não quer dizer falta de afetividade, faz com que esse salto seja dado em plena consciência e lucidez, em que a gente encontra esse Pai, não por temor, mas por ser atraído pelo amor, que é o centro da gravitação universal. O amor de Deus, ele é o centro da gravitação universal, de todo o fluido criado por ele. E todo o filho que foi por ele criado e retornará. Sem a necessidade de que nós sejamos empurrados pelo medo. Quando Kardec começa a construção desta obra magistral, que faz parte desse Pentateuco, que é por si só irretocável, embora ele diga que a gente deva continuar, e devemos, mas naquele momento irretocável, ele começa a construção de uma ideia que, para muitos, não era conveniente por um aspecto. A maior parte de nós, e ainda hoje muitos assim se comportam, prefere uma simples ideia alossalvacionista, que é um termo teológico que dá conta de a ideia de uma salvação que vem de fora. Durante a Reforma, se criou uma construção muito clara de que nós não poderíamos nos salvar. Somente Deus através de Jesus. Essa ideia de que a salvação só poderia ser dada com a aceitação de Jesus, ela atendia a alguns princípios que norteavam os financiadores da Reforma. Vamos observar o seguinte: a ideia clássica de um céu como um jardim, bonito, paradisíaco, e sem nada para fazer, que até teve um grupo que fez uma piada sobre o céu, né? Nosso Lar. Aí tem um grupo brasileiro que faz comédia, aí criou o vídeo Ócio Lar. Porque eles viam no filme que as pessoas ficavam sempre naquele jardim, que na verdade o filme não mostra a atividade profunda que o livro mostra dos espíritos. Uma atividade incessante e prazerosa, diferente dos nossos trabalhos aqui na Terra. Prazerosa com finalidade,
muito clara. Então, aquele filme narrou o céu clássico, porque, obviamente, tentando atender uma demanda de mercado, o filme narrava muito aquele céu clássico, todo mundo meio que de férias, numa ilha paradisíaca do Bahamas, com um mar azul. Aquilo é a ideia de céu. Por que essa ideia de céu é tão interessante? Por 2 motivos. A burguesia queria no céu a continuação da sua vida inútil na terra. E os pobres queriam, pelo menos no céu, a vida que a burguesia já tinha na terra. 2 motivos. Por isso que o céu é assim. Sabe? Era para os pobres descansarem finalmente, se fossem salvos, para os ricos continuarem descansando, porque nunca foram para trabalhar, não seria no céu que eles iriam trabalhar. Quando você vai para a Reforma, observe que Lutero, que teve um papel inquestionável na libertação do Evangelho enquanto texto, profunda a importância da tradução da Bíblia, porque ao trazer a Bíblia para a língua comum e não apenas o latim, gerou um interesse na comunidade cristã de um modo geral de acessar os textos. Mas como a comunidade cristã de um modo geral era analfabeta, para que se lesse a Bíblia, foi necessário alfabetizar as pessoas. E com a alfabetização das pessoas para ler os textos, a ciência avançou. Então veja que às vezes uma decisão aqui ela repercute num coletivo de forma impressionante. Mas acontece que para ir contra o Vaticano, ele não ia sozinho, gente. Ele não teria força, a não ser que ele tivesse financiadores. E óbvio, havia uma burguesia nascente na Alemanha, e que financia a obra, e que financia a luta de Lutero. E obviamente chega para concluir com Lutero o seguinte: olha, essa ideia de um céu com caridade não rola não, porque nós somos burgueses, o dinheiro é meu. Então precisamos de uma salvação sem caridade. Então vai ser uma salvação alo-salvacionista, uma salvação de declaração. Você pode ser rico, explorador das pessoas, mas se disser que Cristo é seu Salvador, está tudo certo. Então você vê que é toda uma construção religiosa que desconstrói a ideia de caridade. Inclusive, ironicamente, não as igrejas sérias que têm e são a maioria, mas infelizmente no momento atual, nós vemos uma desvirtuação dessa proposta com as chamadas teologia da prosperidade. E o que é uma teologia da prosperidade? Se começou a perceber o seguinte, que as pessoas estavam achando assim, pô, mas tem que esperar morrer para ir para o céu? Não dá para antecipar alguma parcela dele, não? Dá. Teologia da prosperidade. A ideia de que você tem que ter dinheiro, de que você tem que ter uma vida boa, isso é uma prova de que você é abençoado por Deus. Por isso que essas igrejas crescem, inclusive tirando adeptos das igrejas sérias. Recebi até um post que era um membro de uma religião assim, com uma Ferrari do lado, um terno Armani, e da mesma religião, só que de uma denominação séria, um outro com um carro comum e um terno de Riachuelo, de uma loja tipo Ross daqui. Né? Minha loja, Ross, né? Adoro Ross, ainda mais com $4, Ross é alto de bom. O que é que aconteceu? O outro fez assim, mas irmão, você ainda está neste carro? Aí o outro fez, meu irmão, porque eu ainda estou pregando a salvação. É uma crítica interna de um grupo que percebe que há 2 movimentos. Então a ideia de que o céu é um lugar de prazer, o céu é um lugar de riqueza, o céu tem chão de ouro, o céu tem jardins e o céu tem ócio. Aliás, é tão ocioso que para qualquer pessoa minimamente alcoólica como eu, é melhor ir para o inferno. Porque você ficar lá, tocando harpas, comendo manjar, tocando harpas e comendo manjar, em algum momento você surta, vai precisar de uma internação psiquiátrica. Observe o que acontece quando a gente fica muito tempo de férias. Pelo menos comigo, eu começo a ficar muito agoniado. Se eu começar a ficar um tempo todo sem ter nada para fazer, minha esposa gostaria de 6 meses, eu aguento 15 dias. Então, esse ócio era para contemplar a burguesia que queria permanecer e o pobre que queria pelo menos na morte ter o ócio. E aí o inferno seria o oposto de tudo isso. Seria o lugar do sofrimento, do calor, não tem ar-condicionado, obviamente. Então, o lugar de dor física, moral. Quando Kardec pega todo esse panteão de possibilidades
essa mescla de culturas e subculturas religiosas da Europa, dos vários cultos druidas, celtas, que foram sendo mesclados pelo cristianismo, foram ganhando corpo, poder, impregnando o inconsciente coletivo. Ele percebeu, não se pode desconstruir isso com mero discurso religioso. É preciso ciência, é preciso observação, é preciso estudo, é preciso antropologia, para que a gente mostre que isso não tem sentido. Mas a coisa que mais incomoda, e aí Emmanuel já lança para nós luz através de uma de suas observações, é que se essa ideia da salvação ela é conveniente para algumas pessoas, ou seja, ele vai lhe salvar, não importa o que você faça, a salvação vem de fora. Emmanuel e a obra toda do Espiritismo, mas essa frase de Emmanuel lapidar vai deixar bem claro o seguinte: o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Apontando o seguinte: céu e inferno não são um lugar. Primeira desconstrução é essa. O céu e o inferno, eles não existem materialmente como nós imaginamos. Como existe, por exemplo, na Terra o Norte, o Sul, como existe a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa visão nossa de em cima e embaixo, visão de um mundo tridimensional como o nosso, nos dá a ideia de que tem que ter um lugar. Observe, por exemplo, que quando Freud estava criando a psicanálise, ele acreditava que ele poderia, no futuro, provar que o ego ficava em tal ponto do cérebro, que o inconsciente ficava em tal ponto, que o superego ficava em tal ponto. Porque a ideia de, o próprio paradigma materialista, de materializar o abstrato, gerava uma dificuldade de entender que não poderia ser uma coisa abstrata, a ideia de um céu e do inferno. Por isso que a gente criou logo a ideia de que o céu seria em cima e o inferno embaixo. A gente começa a materializar essa percepção. Então, a primeira coisa que ele vai dizer, não existe esse lugar. Mas existe a experiência desse lugar no único lugar que existe, dentro de nós. Experimentamos essa condição, que aí é a palestra de Humberto, que vai falar sobre a ideia do céu e inferno como um evento psicológico, emocional. Ele começa essa desconstrução. Mas é uma argumentação rica, extremamente lógica, bem amarrada e urdida, que vale a pena ler. E que, claro, exige de nós, talvez, num grupo de estudo, debater, porque tem hora que é preciso ter um fôlego intelectual muito grande para ler sozinho uma obra de Kardec e concluir. É preciso, às vezes, compartilhar com as pessoas para que a gente possa entender a riqueza, porque ele lança a mão de várias epistemes que estavam postas da ciência, dos saberes, para poder construir aquele pano de argumentação para mudar a mudança na percepção. E olhe, ainda hoje, dentro do Espiritismo, tem pessoas que reeditam, porque provavelmente não estudaram, aí também não só por isso, mas porque também nós temos condicionamentos psicológicos que não saem do dia para a noite, uma simplificação do céu para umbral, de Satanás para obsessor, e de céu para o Alphaville nosso lar. Então, é uma simplificação que a gente transpõe aqui desses mitos cristãos clássicos para o Espiritismo, que não está pondo isso como ordem do dia. Muito pelo contrário, está desconstruindo. Porque uma outra coisa muito clara, quando Kardec começa essa argumentação, é que ele destrói um mito clássico que alimenta, por exemplo, o fundamentalismo religioso, gente. A doutrina espírita ela prepara a humanidade para um diálogo sem recuos no campo da fé. Nós vivemos hoje um diálogo sem recuo no campo da fé. Não há mais como ignorar o mundo muçulmano, por exemplo. Não há mais como ignorar outras expressões de fé no mundo, por exemplo. Porque nós temos contatos culturais e comerciais e financeiros com povos que precisamos uns dos outros. E esses contatos não vão se dar apenas no plano financeiro, e a gente vai e volta, a gente vai ter que entender como eles pensam, como eles agem e como essas religiões elas vivenciam as expressões de fé. E Kardec trabalha toda a desconstrução de um mito clássico da maior parte das religiões, a visão de um mundo maniqueísta, dividido entre bem e mal, de forma bem clara e redonda. Esse mundo maniqueísta ele é expresso como traço de nossas culturas, puxando aqui para nós os desenhos animados que tratam de um mundo maniqueísta. Tom e Jerry, He-Man e Esqueleto, Thundercats e Munra, Smurfs e Gargamel, não é? Batman, Robin e o Coringa, Superman e Lex Luthor. Toda a nossa infância, adolescência e a cultura humana
trabalha a ideia do bem e do mal. Essa ideia, ela faz na nossa cabeça a seguinte equação. Quem são os bons? Nós somos os bons. Quem são os maus? O outro é o mal. Eu preciso de entender o outro como mal para me sentir autorizado a destruir. Eu preciso entender a outra religião como religião que não é de Deus para me sentir autorizado a destruir. Eu preciso ver o outro como não devotado a uma divindade para me sentir então autorizado a destruir os que são devotados ao demônio. É assim, por exemplo, que o radical islâmico vai chamar os Estados Unidos de a grande Satã. Porque não cultua o Islã, o Alcorão e Maomé, consideram todo o mundo ocidental um mundo prostituído. Mesmo equívoco pode ser lançado quando no passado nós tínhamos a ideia de recuperação da Terra Santa e matamos milhões de muçulmanos pelas cruzadas. Por isso o karma coletivo hoje nos volta com os tons terroristas que conhecemos hoje em dia. Então essa visão maniqueísta é destruída, porque entenda-se que não existe um lugar para o mal e um lugar para o bem, mas é dentro desse mesmo ser que somos que se manifesta a expressão dessas duas possibilidades numa profunda tonalidade. Em vários matizes, pessoas bem perversas ou menos perversas, até que ele define, no Livro dos Espíritos, 3 categorias mais simplistas, com finalidade didática para nos fazer entender os espíritos bons, os espíritos ainda devotados aos maus e os espíritos meia boca. Nem é tão bom para fazer o bem, mas não é tão mal para fazer o mal. O que no Nordeste a gente chama nem fede nem cheira. Está ali, em cima do muro. Ele já não é ruim. Ele já não se compraz no mal. Mas ele ainda não tem força para agir no bem. Ele se atrai pelo bem, mas ainda também se atrai pelo mal. E não tem força para decidir. E é a esses espíritos, nós, que Jesus chama para decidir. Que seja teu sim, sim, teu não, não. Porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. E que seja água fria ou água quente, porque morna se vomita. Ou conforme o Apocalipse de João, porque não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te. Então, o momento que nós estamos sendo chamados, me controle o tempo, por favor. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos para terminar, né? Exatamente. Eu preciso mais de 20 só. Não, André, não vou fazer isso, não se preocupe não. Você é super deseducado. Tranquilo. A ideia que nós temos de um mundo que é interno, que não é mítico e que não é maniqueísta, nos faz entender as cenas do Evangelho. Quando Jesus encontra a mulher adúltera, ele encontra uma cena maniqueísta clássica. Aquela que se equivoca é aquela que está do lado do mal e precisa daqueles que estão sobre a luz da punição. Portanto, todos têm uma pedra na mão. Quando Jesus vê aquela clássica cena, ele vê uma oportunidade evangelística, porque ele sempre estava evangelizando mesmo em seu silêncio. Ele poderia simplificar tudo aquilo ali, fazendo a mulher desaparecer, e ele podia fazer isso. As pedras levitarem, e ele podia fazer isso. Nós sabemos todo o contexto daquela cena. Primeiro, o Sinédrio queria criar uma situação sem saída. Se Jesus apedrejar a mulher, obedecendo à lei, nós mostraremos que ele não é tão bonzinho como dizem. Se ele não apedrejar a mulher, desobedecendo publicamente à lei, nós o prenderemos e mataremos. Então era uma situação típica de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Parece que não tinha saída. Ao mesmo tempo, eles queriam julgar publicamente aquele que cai, no caso a mulher. Era a ideia maniqueísta do bem e do mal. Naquele momento, para salvar a multidão e não a mulher, porque você pensa que ele está ali para salvar apenas a mulher. Não, ele está para despertar a consciência da multidão, dando a um caráter de individualidade. Porque quando Kardec faz a obra Céu e Inferno, ele tira de nós a ideia de que que nós somos uma marionete que fica aqui, Satanás aqui, Deus aqui, brincando com você, jogando figura de abafa-abafa para ver quem leva. E lhe responsabiliza sobre a trama da própria existência. E isso, para as almas imaturas, não é conveniente. Porque quando você está com a vida ruim, a culpa é de quem? Do Satanás.
Se der tudo certo, a responsabilidade é só de quem? De Deus. E o seu livre-arbítrio é cancelado. É teologicamente inviável essa ideia, mas as pessoas alimentam porque é capaz de fazer essa confusão teológica. Quando devolve para si, que é o que Jesus faz para a multidão, Kardec está dando uma nova condição do indivíduo se responsabilizar sobre sua condição de céu e inferno. E não delegar um outrem a sua salvação ou sua condenação. E as pessoas não querem responsabilidade. A multidão estava naquilo que a gente chama de psiquismo coletivo. No psiquismo coletivo, você faz o que todo mundo faz. Toda vez que você está em grupo, num campo de futebol, assistindo uma apresentação de rock, qualquer coisa que o seja, você se comporta como grupo. Quando o cantor faz todo mundo faz aê, aê, aê. Psiquismo de grupo é o que no Apocalipse chama, nos tempos de transformação estertores, as pessoas irão ter comportamento de gafanhoto. O gafanhoto é como um cardume de peixe. Todos viram para um lado imediatamente. Naquele momento ele desconstrói isso. Porque quando ele faz a pergunta, e a pergunta é de uma inteligência profunda, porque ele nem cumpre, nem descumpre a lei. Ele nem diz apedreja, nem diz não apedreja. Então ele sabia, ainda não é o momento de vocês me pegarem. Agora não. Depois, para testemunhar, eu vou. Mas não agora. Agora eu vou despertar a consciência de vocês. Agora eu vou trazer esse maniqueísmo ridículo de achar que ele é o mal e vocês são os bons. E eu vou trazer esse coletivismo que faz com que vocês não tenham individualidade na resposta da vida e ajam como todo mundo age, sem se questionar. A pergunta, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é feita à multidão. Ela é feita a cada indivíduo que estava dentro da multidão. E essa simples pergunta tem um efeito psicológico impactante tão profundo porque ela devolve a individualidade, porque a pergunta é sobre minha vida e não sobre a vida da multidão, e cada um passa a pensar em si e faz, opa, peraí, ninguém está me vendo, deixa eu ir saindo. Porque imediatamente a consciência cobra a si mesmo e aqui dentro está o meu céu e o meu inferno. Aqui dentro está a lei, aqui dentro está a lei de Deus. Me arrojando para onde a minha decisão de caminhar vai me levar. E naquele momento a multidão percebe e para deixar de ser multidão começa a ser indivíduos, volta a se responsabilizar e se identificar com a mulher. Porque quando eu digo aquele que nunca tiver errado e sabendo que todos erram, eu não olho mais aquela mulher como a caída, eu vejo que eu também caí. E talvez mais do que ela, talvez apenas não tenha sido publicamente descoberto como ela, mas aquele homem talvez esteja me ameaçando de contar. Então deixa eu sair daqui. Imagine que eu dissesse para vocês, gente, esse equipamento aqui, eu comprei na Best Buy, e ele foi lançado, e ele tem uma característica impressionante. Quando você coloca ele assim, na sua fronte, ele projeta nessa tela Data Show tudo o que você fez de errado nessa existência. E eu queria que vocês voluntariamente viessem aqui para a gente fazer... Alguém ficaria? Seria eu o primeiro a sair. Deus nos permite isso, que a gente não se conheça tanto. Porque somente Deus é capaz de nos amar sabendo quem somos intimamente. Somente Ele. E Ele jamais nos arrojaria no inferno eterno. Porque Ele criou o universo pelo amor e para o amor voltaremos. Se existe algum mito no Espiritismo, algum dogma, não existe, mas se existisse seria o da condenação. Todos nós aqui, nessa sala, todos os que estão aqui, desencarnados, todos os que nos assistem na internet e todo ser criado por Deus está condenado à paz, à luz e o amor. O máximo que nós podemos fazer é com nossa infantilidade atrasar o percurso, mas jamais deixaremos de alcançar a meta. Muita paz a todos.